Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o nosso tema 5 na disciplina de segurança no trabalho. O tema 5 nós vamos falar de investigação de acidente. Então, é um complemento aí de tudo aquilo que nós estamos estudando nesta disciplina. Nós estamos falando aí de alguns aspectos relacionado aí à segurança no trabalho. Nós falamos um pouquinho a respeito de situações que acontecem no nosso dia a dia como profissionais da área, e hoje nós vamos complementar aí o que a gente tem estudado. Nós vamos falar da investigação de acidente. Para os alunos que estão chegando aí, os meus contatos permanecem os mesmos, caso vocês tenham dúvidas. E começando a falar aí a respeito da nossa aula de hoje, quando nós vamos falar de investigação de acidente, a gente vê que o objetivo de quando nós fazemos isso é a gente descobrir quais são as causas e o que nós vamos tomar de providências a respeito de um acidente. Então, quais serão as ações corretivas, o que nós vamos fazer para evitar, o que o setor vai fazer para evitar o acidente, ou para que não se repita casos semelhantes. Então, quando a gente fala em investigação de acidente, nós vamos ali fazer de certa forma, uma perícia mesmo do que aconteceu. Obviamente que nós vamos fazer aquilo que compete a nós como profissionais e técnicos de segurança do trabalho da área, e obviamente que nós não vamos fazer esse trabalho sozinho. Provavelmente nós temos aí ou teremos uma equipe de trabalho com a gente, embora seja pequena ou seja grande. Nós não faremos esse tipo de investigação sozinhos, e até mesmo nós vamos descobrir que não dá para fazer essa investigação sozinho, porque nós vamos entrevistar, de certa forma, o acidentado, as pessoas que estavam à volta. Então a gente vê que o objetivo é fazer uma análise aí do acidente, do ocorrido. Então, aconteceu um acidente, nós vamos fazer a investigação dele e verificar o que aconteceu. Mas o objetivo é a gente descobrir aí as causas, nós tomarmos as providências e ações preventivas para que o acidente não aconteça. Então, uma outra situação, nós vemos que devemos sim fazer uma investigação criteriosa, tá? Porque isso vai nos fornecer aí elementos valiosos para tomadas de decisão. Então, poxa, eu investiguei o acidente, eu verifiquei quais são as causas ali de um acidente, o porquê aconteceu aquilo, eu vou ter informações, eu vou estar munido de informações valiosas para que eu possa tomar as medidas preventivas. Então, eu sei que em determinado horário aquele acidente ocorreu, porque nesse horário tem um fluxo, um contingente enorme de pessoas passando no local. Então, é mais uma tomada de decisão valiosa, que eu sei que durante aquele horário a máquina não pode estar naquela posição. Só exemplos básicos para que a gente entenda, tá? E também nós temos aí que uma investigação ela pode revelar outros aspectos ligados ao que quando nós fazemos essa investigação. Nós vamos fazer a investigação de um acidente, vamos tomar como exemplo. Poxa, aconteceu um acidente com o operador de empilhadeira e a pessoa ali da manutenção, tá? Então, por que aconteceu aquele acidente? Nós vemos que ao longo das investigações que nós fazemos de um acidente de trabalho, a pergunta que nós temos sempre que fazer é o porquê. Por que aquele acidente aconteceu? Por que aquela peça estava naquele local? Por que as pessoas fizeram desta forma? Então, nós vemos que quando nós fazemos a investigação do acidente, nós vamos verificar aí vários aspectos de situações ligadas ao acidente em si, tá? Então nós vamos ver aqui que quando nós investigamos um acidente, nós temos aqui a situação das instalações, nós podemos identificar algum problema aí, conjunto de equipamentos nas máquinas,
nos utensílios, nas ferramentas, no uso de equipamento de proteção, no uso de ferramentas, nas áreas insalubres, nos horários. Então vejam que quando eu faço uma investigação detalhada de um acidente, quando eu estou fazendo isso, eu posso identificar outros problemas e outras situações com isso que eu acabei de grifar aqui em verde. Eu posso identificar as instalações, poxa, eu fiz uma investigação detalhada e eu consegui identificar que essa instalação não estava feita de forma correta. Olha só, os equipamentos desse setor, ele não está completo. Poxa, eu fiz a identificação do acidente ali do operador de empilhadeira e consegui identificar que o problema não era a pessoa que estava passando, era sim a máquina, a ferramenta, a empilhadeira que estava faltando a manutenção preventiva nela. Poxa, eu verifiquei que o equipamento de proteção não estava adequado, estava vencido. Então, olha só que quando nós identificamos um acidente, fazemos a investigação propriamente dita de um acidente, nós conseguimos identificar e revelar outros aspectos ligados àquele acidente. Então, por isso que é importante nós fazermos a investigação, tá? E aí nós vemos também que outros fatores aí, eles podem estar ligados indiretamente ao acidente, né? Outras coisas também, a falta de experiência ou insuficiência de treinamento, né? A experiência na função, as condições ambientais não reconhecidas. Então, por isso que é importante nós investigarmos, porque outros fatores eles possam estar ligados ao acidente. Então, é importantíssimo por conta desses aspectos que eu grifei aqui em verde. Então, poxa, vamos tomar como base o operador de empilhadeira. Ele causou o acidente porque faltou o treinamento adequado para ele, né? Faltou a experiência na função, ou de repente as condições ambientais não estavam propensas ali para aquela situação, por isso que ocasionou o acidente. Então, é importante nós fazermos isso de uma forma detalhada. E o que vale nós entendermos, pessoal, é que quando nós fazemos a investigação de acidentes, não é para nós acusarmos ninguém. Nós nunca vamos fazer isso, tá? Como profissionais de técnico de segurança no trabalho, nós devemos sempre ter isso em mente. Nós não vamos acusar ninguém do acidente. O objetivo da investigação não é procurar culpados ali. Não, é nós fazermos e verificarmos quais foram as situações que ocasionou aquele acidente para fazermos uma ação preventiva. Então, nada de querer acusar A mais B ou alguém do setor, tá? Outra situação aqui, passando o nosso slide, o que é fundamental é que a pessoa que está investigando o acidente, você como profissional da área, ou futuro profissional da área, é importante que quando se faça essa investigação, se tenha um relatório, tá? Então, olha só, é essencial que toda investigação seja transcrita de imediato para um relatório. E vocês lembram que ali na V1 nós fizemos um relatório, né? E exercitamos ali uma simulação de alguns fatos que aconteceram na empresa e nós fizemos um relatório. Eu pedi para vocês fazerem um relatório sobre todo o acontecimento na empresa quando ocorreu os acidentes, naquele dia de trabalho, tá? Então, veja que é essencial que toda investigação seja passada para um relatório. E aí, as empresas, normalmente, cada uma tem o seu tipo de relatório. Então, tem empresa que faz relatórios mais aprofundados, fazem mais perguntas específicas, tem empresas que fazem aquele relatório interno de acidente, de trabalho,
tá? Então, cada empresa ela tem o seu modelo de relatório. Então, cabe nós nos adaptarmos com esse relatório que a empresa já tem para nós fazermos o relatório. Aí, poxa, a empresa não tem um relatório, eu estou agora nesse setor. Então, você vai fazer um relatório com relação ao acidente. Então, eu vou colocar o meu nome ali, eu vou colocar qual é o nome da empresa, o CNPJ, e ali eu coloco quem sofreu o acidente, se foi feito o CAT, qual setor foi o acidente, qual máquina que aconteceu, quem estava envolvido. Então, esse relatório, as empresas, como eu falei, já têm um modelo, mas se não tiver, você mesmo pode fazer esse relatório interno aí para você investigar este acidente, tá? Então, olha só, o relatório ele tem que conter todos os dados importantes relacionados com o acidente, de forma a permitir a adoção de medidas corretivas e preventivas. Então, é importante nesse relatório ter todos os dados. Então, tudo que aconteceu durante o acidente é importante você fazer um relatório. Por quê? Porque desta forma nós não nos perdemos. Porque, poxa, eu vou investigar um acidente e não vou relatar, não vou anotar. Nós vamos acabar esquecendo os pequenos detalhes e muitas vezes os pequenos detalhes é o que vai tornar a nossa ação daquele dia da investigação do acidente eficaz e evitar outros acidentes. Então é importante nós anotarmos para não esquecermos e deixar registrado tudo aquilo que aconteceu, tá? Uma outra situação, pessoal, que quando se recomenda medidas preventivas, as medidas preventivas elas devem ser estendidas a todas as condições similares que possam existir em tarefas semelhantes. Então, poxa, aconteceu esse acidente aqui, então vamos aplicar isso a toda e qualquer situação similar ao que aconteceu nesse acidente. Vamos aplicar como ação corretiva, como ação preventiva. Então, é importante também. E aí, para que a gente possa realizar uma investigação do acidente, nós devemos analisar 5 fatores básicos, tá? Então, quando eu vou analisar um acidente, nós vamos falar de 5 fatores básicos e vamos analisar 5 fatores básicos que eu separei aqui para vocês. Então, vamos lá. Quais são esses 5 fatores básicos? O primeiro fator básico é o agente da lesão. Então, qual foi o agente da lesão? E aí, eu deixei de novo aqui o empilhador de empilhadeira, né? Só coloquei como exemplo, mas só para a gente entender e ilustrar um pouco, tá, pessoal? Então, qual foi o agente da lesão? Então, é o local, o ambiente, o ato, a ferramenta ou a máquina, né? O que possa ser o causador da lesão. Então, um exemplo aqui, aconteceu um acidente aqui, e qual foi o agente dessa lesão, tá? Qual foi o ambiente? Qual foi a ferramenta ou a máquina que causou o acidente? Então, nós devemos fazer essa investigação e colocar no relatório. Nós podemos até colocar esses fatores. Então, no meu relatório vai constar agente da lesão. Você vai identificar qual foi o agente da lesão, tá? O segundo fator, a fonte da lesão. Então, é o objetivo que, agindo sobre o organismo, provocou a lesão. Então, desculpa, objeto. Então, qual foi o objeto que atingiu o funcionário aqui? Foi o garfo da empilhadeira. Então, essa foi a fonte da lesão. O terceiro fator, o fator pessoal de insegurança. Então, são as condições emocionais e comportamentais, tá? O outro fator é o fator da natureza da lesão. Então, é estabelecer como foi o contato entre a pessoa lesionada e o objeto ou movimento que provocou.
tá? Se foi um corte, se foi uma fratura, enfim. E por último, o último fator aí é o da localização da lesão. Então é que permite muitas vezes identificar a fonte da lesão e indicar também certas frequências em relação a alguns fatores de insegurança, tá? Então vamos lá. Até agora li aqui para vocês, mas eu quero que a gente entenda com um problema, tá? Então o operador que está aqui nesta foto, o operador e o funcionário que estava ali acabaram entrando aí no acidente, tá? Então vamos fazer a investigação desse acidente. Poxa, é importante. Então eu vou pegar o meu relatório lá, vou colocar o meu nome, vou colocar ali qual foi o setor que aconteceu a investigação e vou começar a fazer o meu relatório. Então, poxa, aconteceu um acidente lá no setor de estoque. O operador de máquina acabou atropelando o funcionário lá do estoque. Poxa, então vamos fazer a investigação. Qual foi o agente dessa lesão? Poxa, o agente dessa lesão foi a empilhadeira, tá? Ok, então qual foi a fonte da lesão? A fonte da lesão foi o garfo da empilhadeira que atingiu o funcionário. Tá, então qual foi o fator pessoal de insegurança? Poxa, conversando lá com as pessoas no acidente, eu consegui extrair que o motorista lá, o operador da empilhadeira, ele não estava num dia muito legal, ele estava com a cabeça fora ali de si, pensando nos problemas da casa dele, com a mãe que está passando por um problema muito delicado de saúde, então ele não estava tão legal no dia. Então, poxa, eu já tenho aqui o fator pessoal de insegurança, coloco lá no meu relatório. Qual foi a natureza da lesão? Poxa, como que eu vou colocar qual foi a natureza da lesão? Então, a natureza da lesão foi um corte ali que acabou acontecendo no braço do funcionário que estava ali no chão, estava circulando pelo setor. E qual foi a localização da lesão? Então, nós identificamos que foi ali em tal setor que aconteceu a situação, foi no braço do funcionário, enquanto ele estava circulando no estoque. Então, essa foi a localização. Então, percebem que não é algo tão simples, né, de certa forma, de se fazer. Por quê? Nós temos que, embora o relatório seja fácil, nós temos que se atentar aos mínimos detalhes aqui. Por quê? Nós vamos ampliar o nosso leque das informações. Por quê? Quando eu for tomar uma ação preventiva, eu já sei o que está acontecendo ali. Então, poxa, o agente da lesão foi a empilhadeira. Poxa, vamos analisar essa empilhadeira? Ela está com os freios funcionando corretamente? Será que foi só culpa não a culpa, mas será que a causa foi relacionada à insegurança do operador de máquina? De repente não. De repente ele, mesmo pensando com os problemas, ele estava desempenhando a função dele bem. Só que a empilhadeira estava com falta de freio, porque não fizeram uma manutenção nela. Percebem? Outra situação que eu vou colocar é o fator de natureza da lesão. Então foi um corte, tá? Mas foi um corte porque o garfo da empilhadeira estava desregulado e não estava obedecendo os comandos do operador. Então percebam que nós devemos fazer a investigação por completo para nós identificarmos as coisas nos mínimos detalhes. E nós temos que colocar isso no nosso relatório. E volto a dizer, as empresas têm os seus relatórios, já tem o seu modelo de relatório, mas se não tiver, você precisa fazer um relatório aí colocando as informações principais da causa do acidente, tá? Então esses são 5 fatores básicos aí que se deve ter quando nós fazemos a investigação de um acidente. Continuando aqui, tá? Na investigação, nós devemos aí reunir, pessoal,
todos os trabalhadores envolvidos. Então, o que se deve reunir, poxa, aconteceu lá no setor de estoque. Então vamos reunir o líder do estoque, as pessoas que estavam lá naquele dia, para nós batermos um papo. Vamos bater um papo com o supervisor, com o encarregado, né? Se o acidentado estiver em condições, vamos conversar com ele para ver o que aconteceu no dia, tá? Então vamos fazer um levantamento para que a gente possa identificar o que aconteceu, qual foi a causa ou o que gerou o acidente. Então, é importante que quando acontece algum acidente no setor, vamos conversar com todos, tá? Para que a gente possa chegar em um nível mais próximo do que causou um acidente. Por isso que nós devemos investigá-lo, tá? Outra situação, depois que a gente traz aí a identificação das causas do acidente, que nós investigamos ali, né, nós devemos ver aí quais medidas necessitam ser tomadas. Então, o que eu preciso fazer para esse determinado tipo de acidente? Quais serão as medidas implantadas? Como serão implantadas essas medidas? Qual é o prazo de implantação? Então, notem que eu, como profissional, eu tenho que me atentar aos mínimos detalhes, investigar, mas também se mover, colocar aí para funcionar a minha mente. Porque não é só investigar, mas eu tenho que verificar, tá bom, o que vai ser tomado como ação agora? Qual vai ser o prazo para verificar isso? Poxa, aconteceu um acidente lá no estoque, então tá bom. Então, o que precisa ser tomado como medida aqui? Primeira coisa é se fazer a manutenção preventiva da empilhadeira. Segunda coisa que aconteceu aqui, vamos traçar um ambiente para que seja demarcado o lugar correto que as pessoas devem circular para que não possam chegar perto das empilhadeiras, tá? Como vai implantar essas medidas? Como que será? Qual vai ser o prazo? Poxa, tem um prazo aí de 10 dias para regularizar o setor, o ambiente, demarcar os espaços, colocar os informativos, orientar as pessoas, orientar o profissional que está operando aquela máquina. Temos prazos, vamos colocar isso e vamos colocar em ação, tá? Então, investigou, mas também eu preciso ter as ações para implantar as medidas corretas aí para que o acidente não aconteça mais. E aí, pessoal, o que é importante é não desprezar nenhuma causa levantada, por menor que seja. Como eu falei, seja ali um Sherlock Holmes do setor. Identifique cada detalhe, porque talvez um detalhe vai mudar todo o panorama da sua ação preventiva, tá? Então, poxa, o setor, passei no setor e o setor tá faltando a caixinha da tomada. Nossa, isso aqui é uma coisa tão supérflua, não vou nem colocar no relatório. Coloque ali que está faltando a caixinha da tomada, porque quando acontecer um acidente, e se acontecer um acidente, vão falar, por que ele não viu e não falou da caixinha da tomada? Então, para que a gente possa finalizar a aula, na investigação de um acidente, se atente aos detalhes e aos mínimos detalhes, seja ele qual for, você precisa se atentar. Tá? Então, nessa aula eu queria passar para a gente a importância da investigação de um acidente, a importância de se atentar àqueles 5 fatores de investigação e de que nós temos um papel de planejador, um papel de executor, um papel de analisar toda a situação que acontece no ambiente de trabalho. Tá? Então, esta foi a aula, eu espero que vocês possam ter absorvido aí o máximo. Foi uma aula rápida, mas eu creio que nós temos ali elementos que vão nos dando munição para que a gente possa aprender essa disciplina. Eu creio que aula por aula nós estamos entendendo um pouco mais, amarrando todo o conhecimento para que a gente possa sair dessa disciplina tendo ali de cor salteado o que é a segurança no trabalho, tá? Eu quero deixar aqui para vocês
outros pontos também, tá? Da investigação antes da gente encerrar, que é muito importante que durante este trabalho nós procurem outros possíveis riscos que podem acontecer quando nós vemos um acidente. Vamos verificar quais são os elementos aí, tá? Outro ponto, que logo após a elaboração e aprovação do plano de ação, deve-se procurar este plano com o objetivo de alcançar o maior envolvimento de todos os trabalhadores. É aquela da gente falar para todos os trabalhadores. Outro ponto, que para se executar um trabalho de análise bem feito, é fundamental o comprometimento de toda a equipe. Sem a equipe estar comprometida, os acidentes, eles infelizmente vão acontecer. Então, se todos estão comprometidos, os acidentes possivelmente diminuem e dificilmente acontecem, tá? Então, eu deixo aqui agora os exercícios para a gente fazer. Na verdade, é uma pergunta, de acordo com a aula assistida. Para se analisar uma investigação do acidente, deve-se analisar 5 fatores básicos. Quais são esses 5 fatores básicos? E eu quero que vocês expliquem cada um deles. Tá bom, pessoal? Respondam aí essa perguntinha, expliquem detalhadamente esses 5 fatores aí que eu falei na aula, e eu espero que vocês tenham aprendido aí um pouquinho, e dúvidas é só me chamar, tá bom? Até mais, pessoal! Tchau, tchau!